Olá, minhas queridas e queridos. Deixa eu resolver aqui a questão 6 da lista. Eu não sei se ela está 6 ou 5, tá? Mas é essa questão aqui. Calcular o valor das raízes abaixo. Nem todas vão dar exatas, né? Então vamos lá, tem bastante aluno com dúvida aí nessa, né? Vamos lá para a letra A. Aqui na letra A, em todas, né? A primeira coisa que você vai fazer é fatorar, certo? Então, vou fatorar o 3.125. Aí eu vou fatorar aqui e já volto, tá? Então, a minha fatoração deu isso aqui. Como é uma raiz quadrada, eu vou pegar de 2 em 2, certo? Vou pegar de quadrados em quadrados. Ó. Então, esse 5 vezes 5 dá 5 ao quadrado. Esse 5 vezes 5 dá 5 ao quadrado. E sobra um 5. Esse 5 não tem ninguém, mas ele entra na raiz também sozinho, tá? Então, a raiz quadrada de 3.125 vai ficar 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5. Quem vai sair da raiz? Apenas os que têm expoente 2. Porque lembra, quando a raiz não tem índice, o índice é 2, né? Raiz quadrada, tudo que é quadrado é 2. Então, só sai da raiz quadrada quem estiver elevado ao quadrado. Tá bom? Então, eles deixam o expoente deles lá dentro, ó, da raiz, e eles saem para fora multiplicando. Certo? Esses dois 5 aqui que tinham expoente 2, eles saem da raiz. Mas e esse 5 que não tinha expoente 2? Ele continua lá dentro. Tá bom? Então, a raiz, ela continua aqui, ó. E esse 5, ele tá aqui dentro. Tá vendo? Tinha 3 5, continuou 3 5, ó. Agora, eu multiplico esses dois 5 aqui, né? E aí dá 25 raiz quadrada de 5. Então, a raiz quadrada de 3.125 é 25 raiz quadrada de 5. Aí alguém pergunta, professor, mas da onde que veio esse 25? Esse 25, como saíram dois 5 aqui, ó. Tá vendo? São dois 5. Eu multiplico 5 vezes 5 e aí dá o 25, certo? Vamos para B. Questão B, ó. Essa daqui, tá, gente? Raiz cúbica de menos 625. Existe raiz cúbica de número negativo? Existe, né? Não vai existir desse cara aqui, ó. Raiz quadrada de número negativo. Isso aqui não existe, tá? Mas a raiz cúbica do menos 625 existe. Você fatora o 625 normalmente, tá? E aí, no resultado final, a raiz cúbica você sabe que vai dar negativa. Uma coisa que eu não posso esquecer. Desse jeito que tá, olha, tá raiz quadrada. E só que o índice dela é 3, né? Então, não posso me esquecer desse índice. Esse índice vai acompanhar a raiz até o final, tá? Caso alguém não saia da raiz, ele vai acompanhar ela até o final. Então, eu vou fatorar, tá? E eu vou fatorar aqui mais para baixo e aí eu já volto. Bom, fatorei. E como é uma raiz cúbica, eu vou pegar de 3 em 3 agora, né? Raiz de índice 3, eu pego de 3 em 3. Então, esses 3 5 aqui, ó, 5 vezes 5 vezes 5 é 5 ao cubo. E aí, de novo, tem um sozinho aqui, ó. Ele vai entrar sozinho, tá bom? Então, olha, raiz cúbica menos 5 ao cubo vezes 5. Só esse 5 ao cubo, né, que tem expoente igual ao índice, só ele vai sair da raiz, tá bom? Então, ele deixa o expoente dele lá dentro e ele sai para fora da raiz, ó, levando o sinal de menos com ele. E lá dentro da raiz, esse 5 vai ficar lá dentro, né? E aí, olha, menos 5 raiz cúbica de 5, entendeu? Então, a raiz cúbica de menos 625 vai dar isso aqui, olha, menos 5 raiz cúbica de 5. Letra C, raiz quadrada de menos 196. No nono ano, não existe um número real, né, que você vai multiplicar ele por ele mesmo e vai dar negativo. Se o número for positivo, mais com mais, né, na multiplicação dá mais. Se for negativo, menos com menos também dá mais. Então, nesse caso, para o nono ano, não existe, tá bom? Então, ou você escreve não existe, ou você coloca aquele símbolo assim, olha, um E invertido, um E maiúsculo invertido, e corta ele, tá? Então, isso aqui significa não existe, tá bom? Então, essa C aqui tá facinho, né? Aí, vamos lá para a letra D. Na letra D, a gente tem uma raiz cúbica
de uma raiz quadrada de 128. Primeira coisa que você tem que fazer, transformar isso tudo num radical só, tá? Ou seja, vai ser uma raiz só. Qual vai ser o índice dessa raiz? Vai ser o produto dessas duas raízes. Eu vou multiplicar esses dois índices aqui, ó, o 3 com esse aqui. E esse aqui, qual que é o índice mesmo quando não tem nada? É 2, né? Raiz quadrada, 2. Tudo que é quadrado é 2, tá? Então eu vou fazer 3 vezes 2, 6. Então o índice aqui vai ser 6. Isso quer dizer que eu vou ter que fatorar o 128 e pegar de quantos em quantos, já que é uma raiz sexta. Vou pegar de 6 em 6, certo? Então eu vou fatorar o 128 aqui e já volto. Pronto, fatorei o 128, tá? No lugar da raiz sexta, ó, vou pegar de 6 em 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobrou um, tá vendo? Esse 1 que sobrou vai ficar lá dentro, vai entrar sozinho, né? Então vai ficar dentro da raiz, ó, 2 à sexta vezes 2. Somente esse 2 que tem expoente 6, somente ele vai sair da raiz, né? Ele deixa o expoente dele lá dentro e sai da raiz, ó. O outro não. O outro vai ficar lá dentro da raiz, tá? Posso colocar assim, professor? Não. Não é uma raiz sexta? Então coloque o índice 6, tá? Ixi, ficou meio esquisito aqui, né? Coloque o índice 6, ó. Então vai ficar 2 raízes sexta de 2. Tá vendo? O que aconteceu? Olha daqui para cá, o que aconteceu? Esse 2, ele tinha expoente igual ao índice, ele sai da raiz, mas o outro não tinha expoente 6 para sair. Então ele continua lá dentro, tá bom? Então essa aqui é a resposta da letra D. Vamos para a letra I. Letra E é uma raiz cúbica de menos 343. Existe raiz cúbica de número negativo? Existe, né? E vai dar um número negativo. Então, eu vou fatorar o 343, tá? E aí eu já volto. Então, gente, fatorei aqui o 343, olha. E o 343, ele só divide por 7, tá? Ele não divide por 2 porque ele é ímpar. Ele não divide por 3 porque se eu somar os algarismos vai dar 10, né? 10 não é um múltiplo de 3. Não divide por 5 porque termina em 3. Então, ele só divide por 7. Aí, você dividindo por 7, você vai ver que vai dar 49. 49 por 7 dá 7, por 7 dá 1, tá? E aí, né, vamos colocar o sinal de menos aqui já. E eu tenho que pegar de 3 em 3, não é? Que é uma raiz cúbica, certo? O índice é 3, então eu pego de 3 em 3. E olha só, tem 3, exatamente 3 setes ali dentro. 3 fatores 7. Então, vai ficar 7 elevado ao cubo. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. 7 elevado ao cubo. Então, eu coloco 7 elevado ao cubo. Como ele tem expoente igualzinho ao índice, ele sai da raiz, né? E quando ele sai da raiz, gente, ele não fica mais dentro da raiz, ele sai da raiz, deixa de existir a raiz. Como só tem ele sozinho, então ele corta, né, o expoente dele, é como se ele tivesse que pagar um ingresso. Para sair o ingresso é esse cara aqui, ó, é o 3, e ele tem expoente 3. Então ele corta os dois e sai da raiz. É como se eu apagasse a raiz aqui, ó, apaga ela aqui, ó. Então, o resultado vai dar menos 7, certo? E como que eu tiraria a prova disso, né? Como que eu sei que a raiz cúbica de menos 343 é menos 7? É só eu fazer menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Ó, menos 7 vezes menos 7 dá mais 49. 49 vezes menos 7, mais com menos dá menos. 49 vezes 7 dá 343. É só você fazer aí que você vai ver que vai dar esse resultado aqui, tá bom? E vamos para a última aí, a letra F. Ó, na F a gente tem temos menos raiz quadrada de 2025. Ah, professor, mas o senhor falou que não existe raiz negativa. Não, mas se eu olhar só aqui dentro, olha, dentro da raiz, o número que está lá dentro é positivo, tá? Esse menos, ele vai ficar só esperando para ver o que vai sair lá de dentro, se vai sair alguma coisa, tá? Então, o menos eu só copio aqui, ó. E aí, vou fatorar o 2025 e vou colocar aqui dentro, pegando de 2 em 2, né? Porque é uma raiz quadrada, então pego de quadrados em quadrados. Vou fatorar o 2025 e já volto, tá? Então, olha, fatorei 2025 e deu isso aqui. Vou pegar de 2 em 2, né? Esse 5 com esse 3 com esse
e esse 3 com esse, olha. Ninguém vai ficar de fora, tá vendo? Então, eu vou colocar lá dentro 5 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Tá vendo que todos vão sair da raiz? Todos vão sair da raiz. Então, eu coloco o menos que está lá fora, né? Ele está só esperando o 5, o 3 e o 3 saírem da raiz, ó. 5, o 3 e o 3. Todos sairão da raiz porque todos têm o expoente 2, olha. Então, eles deixam o expoente lá dentro, tá bom? E vai sair menos 5 vezes 3 vezes 3. Então, o negativo, né, da raiz de menos 2025 vai ser menos. Aí 5 vezes 3 dá 15, vezes 3, 45. Ó. Então, esse aqui vai ser o resultado. Tá certo? Bom, espero que tenham entendido aí. Daqui a pouco eu volto com 7, tá? Com o próximo exercício.